Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei, né? Que horas vocês estão vendo isso, jovens? Eu sou o professor de vocês, André Carvalho. Faz tempo que vocês não me veem, não é verdade? E eu estou gravando esse vídeo aqui para fazer uma breve revisão do nosso assunto que vai cair na nossa prova de segunda-feira. Lembrando que essa prova vai ser presencial. Eu estou testando aqui um setup novo, ó, tem um fundinho bonito ali, tem múltiplas câmeras, pode ver que essa câmera é bem pior que a outra, né? Mas dá para fazer isso aqui, aí eu volto para cá agora, olha que legal, né? Super moderno. Então, eu vou basicamente passar rapidamente por os assuntos, porque faz muito tempo, né? Eu tive o problema do Covid, e isso acabou atrasando, né? Nosso cronograma está bem atrasado. Então, eu estou aqui com esse objetivo de fazer vocês relembrarem um pouco das coisas e guiar vocês nos estudos de vocês que vão fazer nesse fim de semana para a nossa prova de amanhã. Então, começar com a aula de processos, vamos passar por alto sobre os pontos mais importantes da aula de processos, né? Então, ó, lembrando o que é um processo. Um processo nada mais é do que um programa rodando, né? Um conjunto de instruções sendo executadas pelo sistema operacional, né? Essa aula vai ser, eu vou passar bem rápido por ela, porque querendo ou não, ela tem muito, qual é a palavra que eu procuro? Muita coisa básica que vai ser importante para as próximas aulas, né? Então, na prática, a pergunta é: como o SO faz para rodar diferentes processos ao mesmo tempo, sendo que a CPU ela é um conjunto limitado de CPUs e de núcleos para fazer isso, né? Como ele faz o que a gente chama do pseudo-paralelismo, que é quando eu tenho múltiplos processos rodando em poucos processadores e eles rodam tão rápido que eles parecem que estão rodando em paralelo. Esse conceito é o conceito de timeshare, né? Ou compartilhamento por tempo. Isso é um conceito que vem lá na telecomunicações, tá? Porque se vocês estudarem CDMA, TDMA, GSM, essas tecnologias de rádio, vocês vão ver que elas também são, pode ser por tempo, pode ser por frequência. No nosso caso, a gente tem esse recurso que é a CPU, que ela é compartilhada, o tempo de CPU é compartilhado entre vários processos. Hum, uma coisa importante, que a gente vai ver principalmente de novo lá na, nas aulas de escalonamento, é a questão de como colocar e tirar os processos na CPU. O jeito que se faz hoje em dia, o jeito mais moderno, é você dar um pedaço de tempo para esse processo. Falar, processo, roda aí. Esse orçamento de tempo, né? Você tem esse budget de tempo para rodar, e esse tempo é chamado de quantum. Quando o quantum de um processo acaba, ele é tirado da CPU. E isso é chamado de preempção, né? Preempção é isso de o sistema interromper um processo para tirar ele. Tá? Ele é preemptado, né? Tem de preventiva aí, tá na mesma coisa. Tá? Nas primeiras aulas, a gente foca em como isso é feito, que são através das trocas de contexto, né? Troca de contexto é o salvo contexto, salvo o estado atual do processo na memória, pego o estado de um outro processo e coloco na CPU para ele voltar a rodar, né? Então a gente vê bastante como fazer essa troca de contexto, como salvar o contexto de um processo para ele poder ser reexecutado depois. Tá. O processo é basicamente a memória, program counter e entrada e saída e arquivos abertos, né? A API não vai ser tão importante para a prova, fica aí a dica, né? Na prática, a parte de carregamento de processo, o processo é todo carregado na memória principal, se inicializa o program counter e ele vai rodar a primeira linha da main, né? Então, como o processo é criado? Primeiro, a pilha é alocada, né? Ou seja, você bota os parâmetros da main, deixa tudo pronto, aloca a memória, inicializa o heap depois. Vocês vão enjoar de ver de memória, porque esse é o assunto da próxima coisa. Inicializa o heap dinamicamente, né? Onde ficam as variáveis da malloc. Prepara a entrada e saída padrão, que a gente viu no trabalho do proto terminal. Aí sim, finalmente ele dá o jump para main e o processo pode começar. Tá? Uma coisa importante é vocês entenderem quais são os estados que um processo pode ter.
Lembrando que isso aqui é simplificado, tá? Isso daqui não é o jeito, como eu posso dizer? Devia estar gravando a 60 frames, estou gravando a 30. É a vida, né? Isso daqui são os estados que um processo pode ter. Ou seja, um processo, a grosso modo, a gente tem 3 estados principais. Por exemplo, no Android tem mais, depois eu vou explicar isso. Mas os 3 mais importantes e como um processo pode ir de um estado para o outro, isso que é importante saber, né? Essa imagem aqui, né? O processo, quando ele é criado, ele está sendo criado, está sendo preparado a memória, etc., ele está no estado chamado novo, né? Ele está sendo inicializado. Assim que ele termina de ser inicializado, ele vai para o pronto, né? Pronto, o estado pronto tem a lista de todos os processos que estão disponíveis para serem executados. Ou seja, quando a gente for ver escalonamento, esses são os processos que têm que ser escalonados, tá bom? Lá no escalonador, ele tem alguma política que vai definir quem vai ser executado, e esse cara que é escolhido, ele sai de pronto e fica executando. Tá lá na CPU fazendo suas coisas de processo. Tá? Beleza. Acabou, ele tá na CPU. É um processo CPU bound, é um processo que está trabalhando com a CPU. Acabou o quantum, ele volta para a fila de prontos, né? Ele sai de executando para pronto. Ele é tirado da CPU e muda o estado dele para pronto e ele fica esperando para ser escalonado. Outra coisa que pode acontecer, esse processo pode fazer alguma chamada de sistema, seja para esperar por algum evento acontecer, seja para fazer entrada e saída, para o que for. Fez uma chamada de sistemas, quer acessar hardware, quer fazer qualquer coisa. Nesse caso, ele sai de executando também, né? Porque se eu faço uma chamada de sistemas, eu estou falando SO, faça alguma coisa. Meu processo para e fica esperando o SO. Essa parar e esperar é o que a gente chama de suspensão ou bloqueio, né? O processo para de ser executado e fica bloqueado esperando um evento acontecer. Por exemplo, se eu estou lendo, quero ler 1 mega do disco. Isso daí vai levar um tempo, especialmente se for um HD. Enquanto essa leitura não é feita, meu processo fica suspenso. Assim que essa leitura termina, o processo deixa de ficar suspenso e volta para pronto. Geralmente, tá? Geralmente. Existem casos e existem SOs que, ao invés dele sair de suspenso para pronto, ele volta para executando, né? Para dar mais prioridade para o cara que tá esperando. Aí é uma outra coisa, mas no geral o padrão é sai de bloqueado e vai para pronto. Então, isso daqui é o básico do básico, vocês têm que entender isso aqui, a dinâmica do processo. Android, por exemplo, vai ter estados diferentes desses. Android tem o estado dele estar executando, mas está na tela, que é diferente dele estar executando em background. Ele tem 2 executandos diferentes. Porque, inclusive, quando você programa para Android, você pode fazer eventos programáticos quando ele troca de estado, né? Então, ó, teu programa tá rodando, aí o cara apertou no home. Ou seja, ele vai. O que é para fazer? Se ele tá tocando música, é para ele continuar tocando música ou é para ele pausar? Se ele é um jogo, é bom ele pausar esse jogo, né? Ou será que não? Então você tem tomadas de decisão porque você tem estados extras, mas isso é um pouco fora do escopo da disciplina. Então isso aqui é um exemplo de processos rodando, etc. Isso aqui já vi bastante, né? Para terminar essa aula aqui, né? Isso eu vou fazer, eu vou passar bem rápido por todas as aulas. Então vai ser um vídeo de meia hora, só dando os highlights para lembrar você, para você ver tudo que você não entendeu e ir olhar os vídeos específicos, né? Estudem que as minhas provas não são muito fáceis, não. Para mim são, eu geralmente vou bem nelas, mas para vocês não vai ser tão fácil assim, né? Então, o programa, os processos geralmente são guardados numa estrutura de dados que é o PCB, é o Process Control Block, tá? E ele é uma estrutura de dados, aquela história, você tem que pensar o seguinte, o Linux é implementado em C, C puro, mas nem C++. Então ele é um struct, cara. Isso aqui não é o Linux, isso aqui é o XV6, que é um SO mais simplesinho, tá? Ó, repare, ele tem aqui o contexto, que vai ter os registradores, tem os estados, ó, não usado, embrionário, isso aqui é um novo, né? Sleeping é o bloqueado, pronto, executando e zumbi. Zumbi é o terminado, né? Porque o que é um processo zumbi que se chama? Ele já terminou, mas o SO ainda não liberou os recursos dele. Então ele ainda existe até se liberar todos os recursos. Tá? E nessa aula de processo
é isso apenas que é o mais importante. Vamos lá, que está sendo mais longo do que eu pensava. Cara, minha garganta vai se acabar hoje. Eita, Lele, eu tenho um monte de reunião. Ó, cara, o professor reclamando, né? Aí, beleza. Deixa eu ver aqui, cadê? Porra, tava aberto, eu fechei tudo. Que semestre foi aqui? Deixa eu abrir. Cadê o diabo do slide? Bom que eu não vou editar nada, então vocês que se virem com isso aqui, né? Vamos falar agora de troca de contexto. Então, nessa aula a gente fala um pouco sobre o mecanismo que é utilizado para você. Só um segundo. Se eu fosse editar, seria ótimo. Não vou editar. O mecanismo que é utilizado pelo sistema operacional para retirar um processo e colocar outro no lugar. Para rodar, para trocar o processo que está rodando. Vamos lá. Então, essa é a parte que a gente chama execução direta limitada, é sobre como a gente consegue ter isso, e troca de contexto é o mecanismo em si, tá? Então, a questão é, uma coisa importante no SO, para fazer o timeshare, a gente tem um problema grave, principalmente em sistemas como a CPU, que é o quê? Enquanto o processo usuário está rodando, o processo do kernel, o processo do SO não está rodando. E um programa que não está rodando não pode fazer nada. Ele não existe dentro do sistema computacional. Ele está em estase, não êxtase, estase. Tá? Coisas de nerd. Esse processo, ele não existe, ele não está rodando. E aí a pergunta aqui é, como um processo que não está rodando, que é o SO, pode interferir num processo que está rodando, que é o processo do usuário? Tá? Então, ó, geralmente, deixa eu tô lendo o slide aqui. Não, peraí. Quem sabe faz ao vivo. Eu não me preparei. Assim, eu dou essa aula tempo pra caramba. Eu que escrevi esses slides, então só tenho que lembrar o que são as coisas. Quando o processo está rodando, a gente tem esse problema. Tem dois problemas, que é o quê? Como tirar ele e como garantir que esse processo que está rodando na CPU não faça nada de errado. Porque se ele está rodando, ele está no controle do computador. Então, para fazer essa distinção, foi criado a questão dos modos de kernel, né? Modos de execução de processos. Tá? O que quero dizer com isso? Quero dizer com isso que qualquer processador moderno ele vai ter níveis de acesso diferentes. Vai ter níveis de acesso para usuários e níveis de acesso para o sistema operacional. Por que isso é importante? Porque eu não quero que processos do usuário se comportem mal. Eu não quero que um processo de usuário leia uma memória que não pertence a ele, por exemplo. Porque senão eu consigo ir no Chrome e ver as senhas que estão salvas. Eu consigo ler o conteúdo das caixas, eu consigo fazer um monte de traquinagem. Né? E traquinagens não são legais, evitem fazer traquinagem. Então, na prática, o que acontece é que tem esses dois modos e os processos de usuário, eles rodam em modo usuário, que não dá acesso a hardware, não dá acesso à memória real, não deixa fazer um monte de coisa. É tipo um parquinho, saca? É tipo um lugar onde você bota as crianças para brincar, o que a gente chama de sandbox, né? E o SO roda em modo kernel. O que significa o modo kernel? Significa que está no modo kernel, você tem controle total da máquina. Você enxerga a memória real, você controla a hardware, você faz o que você quiser. O hardware é seu, tá? Antigamente, não tinha isso, tá? Não tinha proteção, DOS da vida, Windows velho, era tudo pau de dar em doido, né? Que é a expressão que os jovens usam muito, né? Era uma loucura. Se um software malicioso vai poder fazer malinagens no seu computador, vai poder destruir a coisa. Pessoal, era uma época que os vírus de computador, que é um negócio que vinha antes do malware, tinha um vírus bobo que ele ficava abrindo e fechando o drive de CD. CD é um disco ótimo, que não existe mais também, né? Então, você estava lá no seu computador, de repente abria e fechava, abria e fechava, abria e fechava o drive de CD. Isso era um vírus que estava tendo acesso direto ao hardware, né? Hoje em dia, a gente tem os níveis de proteção que é justamente para, vamos dizer,
O vírus está lá, está executando. Se ele não conseguir entrar em modo kernel, ele não consegue fazer quase nada. Ele, no máximo, vai ler arquivos que estejam com permissão liberada. É bem pouco. Vamos dizer assim, ele não consegue fazer nada com o hardware. Antigamente o vírus queimava o computador, bicho. Você fazia, pegava fogo. Tinha vírus que mexia no drive de disquete. Disquete é o precursor do CD, né? Começava a fazer umas leituras loucas lá. E o bicho esquentava e pegava fogo. Tá pegando fogo, bicho. Sério mesmo. Então tá. Então tá aqui modo usuário, modo kernel. Essa implementação serviu para justamente dividir os dois mundos. E a questão é, o SO roda em modo kernel e os programas de usuário rodam em modo usuário, né? E toda vez que um programa de modo usuário quer acessar hardware alguma coisa, ele faz uma chamada de sistemas, e nessa chamada de sistemas ele sai, o kernel entra, esse é o trap, né? O kernel entra do SO e ele muda o modo do processador para falar, opa, esse processo que entrou é o SO. Ele pode em modo kernel você faz o que você quiser. Eu tô falando muita coisa, né? Isso aqui vai ser um monte de informação diretamente na sua cabeça. Tem uma discussão na área de sistemas importante sobre implementação monolítica e implementação microkernel. Essa discussão é a discussão mais antiga que o mundo, né? Mentira, nos anos 80, lá do. A implementação microkernel é sobre o quê? Eu tenho o núcleo do SO pequeno, o menor possível, que vai ser a parte que vai rodar em modo kernel. E eu tenho microserviços que rodam em modo usuário e fazem a maior parte das coisas. Então, o escalonador é um microserviço desses. Acesso a todos esses pequenos serviços de RPC, né, que é troca de mensagem de processo, todas essas coisas elas rodam já em modo usuário. A parte do kernel ser pequena, porque isso diz que é mais seguro. Por exemplo, você consegue matar um módulo e subir ele sem derrubar o kernel todo. Então, isso daí é um ideal de sistemas que hoje em dia, em sistemas distribuídos, cloud, etc., isso daí está em voga. O cara faz um microserviço para qualquer coisa. Quero ordenar um vetor, tem uma API, que você REST, você manda o vetor e ela volta ordenado. Coisa virou loucura, né? Em contrapartida, o Linux ele vai de encontro a isso. O Linux ele é todo monolítico. O Linux é é um arquivo C, né? Você compila Aliás, eu recomendo, baixe o código-fonte do Linux, dê um make lá e veja acontecer. Então o escalonador, ele é um ponto .c, tem um include sched.c lá no kernel do Linux. Então na prática ele é monolítico, porque ele é um executável só grandão, todo em modo kernel, tá? É importante falar essa coisa de microservices contra monolítico, eu nunca consigo encaixar nos meus slides. Achei o dia, né? Então, na prática, o que acontece para trocar de modo é o que a gente chama de trap, né? É uma armadilha. É que o processador ele troca de modo quando você chama uma instrução trap, tá? Deixa eu ver aqui. Essa tabela de trap é perigosíssima, então ela é super segura, só pode ser inicializada durante o boot. Durante o boot tem uma sequência de coisas que são feitas, uma delas é inicializar a tabela de traps, dizendo, ó, essa chamada de sistema vai para a linha tal, essa para tal, para tal, para tal. Passou disso aí, nunca mais você pode mexer nessa tabela com o sistema ligado. Porque se mexer, meu amigo, você consegue... Olha só, você pega um jump desses, né, um go to, e troca para onde ele vai, você manda ele trocar para um código seu e você está executando código não autorizado numa máquina. Você executou o código não autorizado numa máquina em modo kernel, você domina a máquina inteira. Instala Doom na impressora. Basicamente, esses exploits são sobre isso. Tá? Tá, isso aqui eu já falei. Tá? Timeline do processo. Agora falar um pouco sobre a troca de contexto. Tá? Sabendo que a gente tem esses dois modos, troca de contexto é justamente o mecanismo de eu pegar um processo e tirar ele. Tá? Antigamente foi final dos anos 90 ainda, tinha uma abordagem cooperativa, que é uma abordagem ruim, né? O SEO confia que os processos não vão se comportar mal e vão devolver a CPU para ele de bom grado, tá? Por quê?
Porque uma hora esse processo vai ter que ou fazer uma chamada de sistema, né, para entrada e saída, etc. Ou vai fazer uma merda aí, vai dividir por zero, vai acessar a memória que não deve, ou ele educadamente vai ceder a vez dele, com uma chamada de sistema chamada yield, que é uma chamada de sistema que existe mesmo. É uma chamada que você fala, cara, eu não quero processador não, vou ficar aqui de boa, tá? Até quero processador, mas eu dou a vez para os outros processos. Então os compiladores, isso aqui tinha no Macintosh, que era o sistema operacional da Apple antes do OS X. O OS X é bem mais recente, é tipo 2000 e tal. 2000 e tal pra vocês eram criança, pra mim é outro dia, né? Então, até hoje existem SOs cooperativos, mas geralmente isso fica em sistemas embarcados, em aplicações mais específicas. Então, o problema desses sistemas cooperativos é que se o cara, o compilador não for um compilador bacana que bota os yields lá, pode dar ruim. Tem um loop infinito ali no meio, pode dar ruim, né? Deu um loop infinito, travou o sistema. Acabou, meu amigo. E travava o tempo todo a porra do Mac. Basta um programa mal feito que o computador, você tem que reiniciar o PC, porque ninguém consegue tirar aquele processo de lá. Então, SOs cooperativos para sistemas de computação maior não são uma boa ideia, porque depende muito de código bem feito. O que a gente tem são sistemas operacionais não cooperativos, quase competitivos, né? Como é que funciona isso? A gente tem um timer de hardware que de tempos em tempos tem um tiquezinho lá. Ele dá um tique e checa. E entra um código que checa. Opa, quanto tá o quantum desse menino que tá na CPU? Aí ele checa, se zerou, aí ele chama o SO. Ele tira o cara e chama o SO. Então é uma opção bem simples. De tempos em tempos, tem um tempo específico, né, que é o tick, é setado quando você liga a máquina. Acho que na BIOS, dependendo do seu computador, tem lá a opção lá no avançada profunda que você escolhe o tamanho do tick. Tá? O quantum é bom que o quantum seja um múltiplo do tick, né? Então, por exemplo, vamos dizer que o tick é 1, o quantum é 4, a cada ele checa 1 nanosegundo, milissegundo. Ele checa, opa, terminou não. Opa, terminou não. Opa, terminou não. Opa, terminou, terminou. Aí ele chama o escalonador, fala escalonador, troca de contexto. Ele salva o contexto do processo na memória, chama lá as políticas de escalonamento, escolhe um outro cara, pega, porra, vou pegar esse cara aqui para rodar. Pega o estado dele que tá salvo, enxerta lá na CPU, bota os registradores, tudo blá, troca de modo kernel de volta para modo usuário e o outro processo começa a rodar. Isso é a troca de contexto. Tá, tá aqui o contexto sendo salvo, ó. Tá aqui ó, o assemblerzinho topzera, ó, basicamente pegando a memória pegando os registradores salvando a memória e aqui pegando a memória e salvando os registradores. Não tem mistério. Tá? Aqui tem uma questão também do que fazer quando, durante a troca de contextos, tiver uma interrupção de hardware. Às vezes o cara espera, às vezes você pode desativar, aí vai. Desativar interrupções sempre é perigoso. Tá? E, só para lembrar, reiniciar um sistema de computação não é tão ruim, às vezes é necessário. Tá? Às vezes é importante a gente voltar para o estado inicial, porque os erros eles vão se acumulando. E você não quer que isso aconteça. Olha, é muito legal ficar trocando de câmera, bicho. Sou muito idiota, fico achando essas bobagens legais, né? Mas vocês são obrigados a me ouvir, né? Eu tenho uma audiência cativa. Só lamento para vocês. Então vamos agora para a aula de escalonamento. Deixa eu verificar se rolou alguma pergunta. Não rolou. Então, ó, falar um pouco sobre os nossos princípios de escalonamento. Tá? Então até agora a gente está falando de mecanismo, né? Agora eu vou falar um pouco de políticas, né? Ou seja, como eu escolho quem é que vai ser tirado da CPU, quem é que vai ser colocado na CPU a cada momento. E quanto tempo ele vai ficar na CPU também entra nisso, né? Que é o quanto. Então, antes de mais nada, você tem que entender, para você fazer uma política de escalonamento, você tem que entender que processos você tem. Esses processos são curtos, são longos? Esses processos são iterativos ou eles são de CPU bound? Tudo isso é importante no desenho
do seu escalonamento. Então, por exemplo, um celular Android, ele tem necessidades diferentes de um desktop. Um desktop tem características diferentes de um servidor. Por exemplo, no celular, eu quero um programa, principalmente, rodando muito bem. Que é quem? É o programa, se eu vir aqui, abrir o Twitter, tem um meme engraçado. Eu quero que esse meme engraçado aqui, esse GIF, esteja rodando bem. Né? Então, pode ser interessante focar no aplicativo que está, como se diz, na tela. Ele deve ter prioridade. Se eu estou ouvindo uma música, isso aí também é importante. Os outros aplicativos são menos. Isso é diferente de um desktop. Eu estou aqui com 2 monitores, eu tenho o OBS que está gravando, eu tenho o. Qual é o nome? O Foxit Reader aqui que tá mostrando o PDF que está aparecendo aqui. Lá, aqui no fundo está o Chrome rodando, tomando toda a minha memória, como o Chrome faz. Então aqui eu tenho vários programas diferentes que têm que estar sendo executados ao mesmo tempo. Num servidor, é tudo CPU bound, às vezes pode ser interessante ter quanto maior. Então é importante você entender as características do problema que você quer resolver, ou seja, a característica dos processos que você quer organizar. Isso acaba sendo muito importante. Aqui, para explicar as coisas, eu fui simplificando, né? Então, vamos passar. Outra coisa importante, como saber quem é melhor que quem? Eu tenho que ter métricas, eu tenho que ter como medir. Né? Antigamente se focava muito no tempo de execução, ou seja, eu quero executar os processos da forma mais rápida possível. Com o advento dos sistemas operacionais, sistemas de computação que usam interfaces gráficas, acabou tendo um foco cada vez maior no tempo de resposta. Que é o quê? Quanto tempo demora para um aplicativo aparecer? Né? Seja tempo de resposta, seja tempo de espera. Né? Eu quero interatividade. Inclusive, uma das coisas que fazia o iPhone parecer mágico, acho que eu falo isso no vídeo, não tenho certeza, é que quando você abria um programa no iPhone, ele fazia uma animação. Crescia o aplicativo na tela. Essa animação servia para quê? Para parecer responsivo, para parecer que você clicou e ele já abriu. Mesmo que demore para carregar a porra da aplicação, ele faz a animação primeiro. Por quê? Porque para o usuário é interessante eu ver a animação, eu sentir que o sistema está respondendo direto para mim. Pessoal, todo mundo que usou Windows já fez aquele negócio de tá tudo lento, aí tu vai lá no. Qual é o nome? No desktop e fica selecionando para ver se teu mouse não tá travoso. Isso é o quê? Tá pouco responsivo o sistema e eu tô querendo medir isso, tá? Hoje em dia se foca muito em justiça, que é o quê? Eu quero que todos os processos tenham acesso a CPU porque Starvation é ruim. Se um processo está rodando é porque eu mandei ele rodar, eu quero que todos rodem. Né? Aí, como calcular, meus filhos? Vão lá estudar esse negócio. Tá? Eu começo com políticas mais simples, como FIFO, SJF e STC. FIFO é a fila, primeira a chegar, primeira a sair. Implementação é básica, tanto que se usa um pouco ainda, coisas parecidas com filas, você faz coisas mais sofisticadas com filas. Mas fila é sempre uma forma tranquila de você escalonar as coisas. Tá? O problema da fila. Essa é o FIFO, quando eu falo em FIFO, eu tô falando sem preempção, tá? A versão com preempção é um pouquinho. É o round robin. Tá? A gente vai chegar nele. Né? O problema da fila é que se começa um cara muito lento, ele vai tomar. É aquela história. Você tá numa fila no bebedouro. Se o primeiro cara tá com muita sede e vai passar 5 minutos tomando água, você vai esperar 5 minutos. Mesmo que você só queira molhar seu rosto. Isso não é legal. Né? Deixe um amiguinho tomar água também. Tá? Um outro algoritmo interessante é um algoritmo que é uma abordagem mais gulosa. Né? Gulosa no sentido de otimização, tá, gente? Não pensem em bobagem.
que é o SJF. O SJF, ele é basicamente, pô, a gente começa pelos que vão ocupar menos, ou seja, a gente começa com os jobs mais curtos. Por quê? Porque isso daí vai diminuir o tempo global de espera, né? Que eu começo com os mais curtos e deixo os maiores para o final, né? Então, eu tenho mais troca de processo, eu tenho mais processos terminando e eu tenho esperas menores, tá? Esse algoritmo, sem preempção, ele é ótimo, tá? Ah, e por que que não usa? Se é ótimo, professor. Ótimo no sentido de tempo de espera. E por que que não se usa? Primeiro porque não é trivial você estimar quanto tempo um processo vai rodar. Aquela história, se eu consigo medir quanto tempo um processo, se eu consigo falar, esse programa de computador vai levar tanto tempo, eu rodei esse programa já, né? Porque eu tenho que pegar os for, todas as repetições, eu tenho que rodar ele, né? Se eu conseguisse, P era igual a NP. É basicamente. Se eu consigo fazer isso em tempo polinomial, dado um programa, eu consigo dizer quanto tempo ele leva, eu resolvo todos os problemas do mundo em tempo polinomial também, né? Isso é PA, gente. Tá? Isso é satisfabilidade. Tá? Satisfabilidade não é bem isso, tá? Não falem para Rosiane nem para Edileno. Eu tô desensinando vocês, né? Mas é próximo, né? Satisfabilidade é saber se um programa vai dar, se vai dar certo ou não no final, tá? Mas então, se eu conseguisse medir perfeitamente, é porque eu rodei. Tá? Vamos lá. A versão com preempção do SJF é o STCF, Shortest Time to Completion First. Menor tempo para terminar primeiro, né? É a mesma coisa, só que com Quantum, né? Com preempção. Então, terminou o Quantum, ele sai e ele volta para a fila ordenada, né? Porque aquela história, quem falta menos para terminar vai ser rodado, tá? Esses caras aqui, eles têm um probleminha. Tem um probleminha, principalmente quando não para de chegar processo. Que é o quê? Starvation. Starvation ou fome, que eu estou com fome, tô gravando essa merda 1 hora da tarde, professor. A cabeça do cara. Ah, nem sei como é que eu vou fazer pra almoçar. Tem uma reunião às 2, já são 1, ainda falta 2 slides aqui. É... Perdi até a linha de raciocínio, gente. Então, na prática, o problema que acontece aqui é, se não parar de chegar processo curto, os processos longos nunca vão rodar. Eu tenho um processo que vai levar um dia inteiro. Se não para de chegar processo que leva 5 segundos, esse cara nunca vai rodar. Nunca. E ele vai morrer de fome. Né? Ele vai ficar com fome esperando o processador que nunca vai chegar. E isso não é legal. Evita. Tá? Um outro algoritmo é o Round Robin. Quando a gente agora está falando em preempção, o Round Robin é basicamente uma fila circular. Tá? Qual é a vantagem do Round Robin? Se o Quantum for curto, todo mundo roda um pouco, depois todo mundo roda um pouco, depois todo mundo roda um pouco, então todos os processos estão tendo acesso à CPU. O tempo de resposta fica melhor, porém, aquela história, não tem nenhuma inteligência aqui, né? Não tem nenhuma sofisticação. Então é basicamente uma fila circular. O cara roda o quanto, vai para o fim da fila e acabou. Acaba sendo uma opção interessante e, de fato, o Round Robin foi usado para escalonamento durante os primeiros anos do Linux, por exemplo, até. E mesmo os algoritmos mais complexos, tipo MLFT e afins, eles usam múltiplos round robins, né? Então, porque o MLFT, que tem múltiplas filas, várias filas com round robin, tá? Então, round robin, fila circular, não tem mistério. Entendam as métricas. Entendam a diferença de tempo de espera para tempo de resposta, para tempo de execução. Saibam calcular isso. Vamos lá. Terminou o round robin. Sobre Quantum, uma consideração importante. Se o Quantum é muito curto, o que acontece? Se o Quantum é muito curto, eu faço mais trocas de contexto. E vocês têm que lembrar uma coisa: essas trocas de contexto não são de graça.
o programa para, o SO vem, eu vou para modo kernel, o SO ele tem que salvar o contexto desse processo, bota no lugar, roda um algoritmo, né, chama lá um prox, né, como vocês fizeram o trabalho de vocês, esse prox faz alguma coisa, descobre um outro processo, eu pego o estado desse processo, salvo na CPU, isso daí não vem de graça, bicho. Então, se o quanto é muito curto, eu repito muito esse processo. Isso é legal porque o sistema vai parecer super responsivo, porque todos os processos estão rodando, só que eu estou gastando recursos, né? O footprint, ou seja, os recursos gastos pelo SO acabam ficando muito altos. Isso é ruim, evitem. Então tá. Se o quantum é pequeno, a gente tem esse problema. E se o quantum for maior, professor? Se o quantum for muito grande? Se o quantum for muito grande, a gente diminui o pseudo-paralelismo porque a gente tem menos processos rodando. Então tem um processo que está rodando muito tempo e o resto está esperando. Isso faz com que o sistema pareça mais travoso, porque parece menos que os processos estão rodando em paralelo. Parece que vai parecer mais que está rodando um processo, depois outro processo. Então, quanto mais curto deixa o sistema, mais responsivo, mas gasta mais com troca de contexto. Quanto longo, diminui o custo das trocas de contexto, mas deixa o sistema menos responsivo, porque os processos demoram mais para voltar a serem executados. Show? Agora, outra coisa importante, custo da troca de contexto. Tem, no subsistema de memória, a gente tem um custo muito grande, porque a cache, vocês vão ver na parte de memória agora, a cache ela tem que estar quente, ela tem que estar com as páginas do processo que está rodando. TLB, a gente tem um monte de coisa que são processos que estão rodando. Quando troca o processo, isso aqui não presta mais. Né? Tudo que está na cache que era do processo que saiu, está só ocupando espaço. Então, se eu troco muito, a cache perde um pouco de utilidade também. Então, isso é pago. Tá. Então, acabou a brincadeira. Vamos agora falar de algoritmos de verdade. Agora o bicho vai pegar, como diria o Tijuana. Referência de velho, né? Tá falando só 3 slides. Eita, pô. Vocês não sabem como minha garganta está doendo. Obrigado, coronavírus. Não recomendo. 5 de 10. Tá? Não peguem Covid. Usem máscara. Se vacinem. 4ª dose. Vamos lá. MLFQ. MLFQ é um algoritmo que é usado em vários sistemas hoje em dia. Tá? Então, é um algoritmo que agora a gente está entrando no mundo real. Tá? O Windows usa, Solaris usa, eu acho que o FreeBSD usa, o OS X usa uma variação, se não me engano, e assim por diante. Então vamos lá. Blá blá blá. Vou falar do MLFQ. MLFQ é um algoritmo baseado em prioridade. Ele é baseado na ideia de que alguns processos são mais importantes que outros. Então, esses processos mais importantes, eles têm que rodar mais, eles têm que rodar antes. É basicamente isso. A questão dele toda é, eu tenho várias filas para os diferentes níveis de prioridade, e eu rodo primeiro os de prioridade mais alta, quando terminar eu vou descendo, né? Aí tem outros critérios, tem boost, tem o Diabo A4, a gente vai chegar ali. Mas o grosso é isso. Então, o que é importante é como define a prioridade nesse negócio, tá? Geralmente, principalmente nos sistemas interativos de computação, PC com interface gráfica, os caras de asa, a gente quer dar prioridade para processos que o façam entrada e saída. Processos que mostrem coisas na tela, processos que gravem coisas no disco, processo que usa placa de rede, não sei. Por que a gente quer dar prioridade para eles? Por uma razão muito simples. Esses caras, quando eles fazem entrada e saída, eles perdem a CPU. Eles deixam de executar e vão bloquear. Ou seja, a gente está dando prioridade para os caras que vão entrar na CPU e sair rápido. Ou seja, a gente está aproximando um pouco o SJF. Então a gente quer rodar primeiro os caras que vão fazer entrada e saída, porque esses caras vão fazer entrada e saída e vão ficar bloqueados, então eles vão sair da fila de prontos.
e dar menos prioridade para os caras que a gente chama de CPU bound, né? Que são os caras que são mais ligados na CPU. Então, os processos, de forma dinâmica, tá? Eles podem ser vistos no MLFQ como I/O bound, processos que fazem então estão fazendo muito I/O, ou CPU bound, processos que estão mexendo muito com a CPU, estão usando CPU. Tem um for está multiplicando matrizes. Isso é pura CPU. Não tem entrada e saída, não tem chamada de sistemas. Esse cara vai estourar o quantum dele. Ou seja, na prática se usa isso. Se o processo está estourando muito quantum, aumenta a chance dele ficar CPU bound. Se o processo entra na CPU e faz uma chamada de sistemas antes do quantum acabar, e isso vai sendo repetido toda vez que ele volta para a CPU, esse processo tem mais chance de ser I/O bound. Então, na prática, dinamicamente, a gente vai vendo se o processo é CPU bound ou I/O bound baseado nisso. Tá? Então, ó, tenho várias filas. Eu vou rodando os caras que estão na fila de prioridade mais alta. Quando eles acabarem ou estiverem bloqueados, eu vou descendo. Qual o problema disso aqui? Se a gente fizer só isso, esse cara aqui. Gente, o mouse está no lugar errado. Muito louco. É empolgante. Esse cara aqui, o D. Tá difícil. Ele nunca vai rodar se tiver muitos processos de prioridade alta. Tá? CPU bound, IO bound. Então, na prática, o que ele faz é: processo gastou o quantum, desce, né? É um pouco mais complicado no mundo real. Se ele não gastou o quantum todo, ele se mantém na fila dele. E pronto. Lá tem explicações. É preciso implementar isso aqui, não vou perder muito tempo com isso, não, né? Tá? Problemas. Starvation, né? Os caras que são muito CPU bound podem ficar a vida toda esperando e nunca rodar nada. E tem programas que podem tentar engabelar o SO, tipo, faz um monte de coisa de CPU e no final faz uma chamadinha de sistemas de um yield só para não perder prioridade. E mudanças de comportamento. Se você demorar muito, o processo é CPU bound, agora ele está fazendo I/O, você tem que subir ele de prioridade logo, né? Uma coisa que se faz para resolver isso aí é boost de prioridades periódicas. De tempos em tempos, pega o pessoal que está nas filas muito baixas e sobe. O Odd 1, que era o escalonador do Linux, não tinha isso. Ele tinha uma. Vamos dizer assim. Ele tentava rodar todo mundo uma vez ou mais antes de rodar de novo. Então, os mais altos rodavam 3, 4 vezes. De acordo com a fila, era quantas vezes o processo rodava, mais ou menos. E para rodar todo mundo uma vez, aí ele reseta e faz de novo. Então, era tipo boost, mas não era o boost. Tá? Então, isso vai variar de implementação para implementação. Tá? Geralmente, o pessoal não gosta muito de MLFQ na comunidade de sistemas, porque ele tem muitas constantes voodoo. O que é constante voodoo? É uma constante que tá lá, tu mexe nela e tu não sabe o que ela vai influenciar, né? Você vai na doida. Você, se eu aumentar o número de filas, o que acontece? Não sei. Se eu mudar o S, o boost, não sei. Não sei, não sei. Tem um monte de constante lá e todas elas têm uma sinergia entre elas que fazem o algoritmo funcionar de uma determinada forma. Se lasca aí para ver o que significa e mexer nelas. O Solaris, por exemplo, ele deixa tu mexer nas constantes com o sistema vivo. Você abre uma tela, aí você muda as constantes do escalonador na tora, enquanto tá rodando. Tá? Isso. Vamos lá. Então, na prática, ó, essas são as constantes voodoos aqui que são um problema. E vai depender do workload, vai depender de um monte de coisa. Quantas filas, qual é o quantum de cada fila? Eu vou usar o mesmo quantum em todas as filas? Ou eu dou um quantum maior para quem tem prioridade mais alta? Ou eu dou um quantum menor para quem tem prioridade mais alta? Não sei, são decisões a serem tomadas. Tá? Pronto. Isso é o MDFQ bem possível. Gente, que fome, socorro. Essa reunião 2 horas vai me pegar. Tá. Ah, outro algoritmo interessante são os algoritmos baseados em justiça, né? Que aqui eu falo de loteria do Stride, mas na verdade o Linux ele tá usando um Stride Scheduler. Não é bem Stride, é um elevador.
blá blá blá. É o CFS, é o Linux ele usa nesse princípio, né, de runtime virtual e etc. Eu vou explicar depois. Tá? Então, tá na moda agora escalonador de tempo proporcional ou de tempo justo, que é todos os processos têm direito à CPU, né, a cada um de acordo com a sua necessidade. Tá? Então, na prática, todo mundo tem que acessar a CPU. Eu quero justiça. Justiça social entre os processos. Essa justiça é calculada, óbvio. Tem processos que vão receber mais CPUs e outros que menos. Ou seja, ainda tem prioridade. Mas a questão é tentar rodar todo mundo. Tá? Um escalonamento que era feito baseado nisso é escalonamento baseado em loteria. O escalonamento baseado em loteria é super simples. Eu dou bilhetes para os processos. Tá? Ou seja, esses bilhetes são análogos à prioridade. Né? Então, processos que têm prioridade alta têm mais bilhetes, processos que têm prioridade baixa têm menos bilhetes. Eu faço um sorteio e quem for sorteado vai para a CPU. Acabou. Acabou. De resto, deixa a estatística marcar, né? Isso faz com que todos os processos tenham chance igual de rodar. Um. Dois. Que mesmo processos com prioridade muito baixa, devido à estatística, uma hora vão ser escolhidos, né? Então, na prática, isso vai fazer com que, por exemplo, que você tem dois processos, A e B. A tem 75 bilhetes e B tem 25. Com o passar do tempo, A vai rodar 75% vai usar 75% da CPU e B 25. Então, a estatística garante isso, tá? Uma beleza disso é que esse é um algoritmo super simples de implementar e ele tem várias características legais como empréstimo de bilhete, tipo assim, você consegue passar sua prioridade para outros processos, para threads específicas, de uma forma fácil e muito natural, sem tanta constante voodoo, que sempre é um problema do MLFQ, tá? Então a questão é, como eu escolho os bilhetes do processo? Do mesmo jeito que se escolhe a prioridade do processo no MLFQ. Tanto que no Linux, eles usam o mesmo, vamos dizer, usam o mesmo arcabouço, tem o NICE, todas aquelas coisas do Linux estão sendo usadas para computar os bilhetes, que não é bilhete, é o runtime virtual, que é a mesma coisa. Tá? Blá, blá, blá. Aí tem questão de implementação aqui, vocês estudem, tá? Calculando a justiça, né? Que é o tempo que um processo ter dois processos iguais. Se um termina antes do outro, isso é injusto, né? Aí quanto mais longe, mais injusto, né? Então, aquela história, quanto maior os processos, mais justo o sistema vai ficando. Shop, né? Mas eu quero falar do Stride Scheduler, né? O Stride é a versão mais determinística, né? Na prática, ele olha qual é o processo que está mais atrás, eu rodo ele. E acabou. É o processo quem está mais tempo sem ir para a CPU. É fulano? Então isso parece uma fila, né? Só que tem uma diferença. Quando ele roda, ele não vai para o começo da fila, ele não vai para o fim da fila simplesmente. Ele roda um tempo virtual, como dizer assim, tá todo mundo no zero. Todo mundo foi estar no 1, o último que está no zero. Quando ele executar, ele vai andar para frente uma quantidade proporcional à sua prioridade. Ou seja, processos de prioridade baixa andam muito, significa que vai demorar para todo mundo passar dele e ele ser o último de novo. Processo de prioridade alta dão passos curtos e rapidinho chega a vez dele de novo, né? Isso aqui, recomendo vocês verem o... Cadê? O vídeo tá. Esse vídeo eu gosto muito. Tem lá o Legolas, tem lá o Senhor dos Anéis, agora tá na moda de novo, vai ter esse seriado, né? Muito louco pensar que vocês eram crianças, vocês eram recém-nascidos quando saiu o Senhor dos Anéis. Ser velho é complexo, né? Vocês implementaram também, vocês já viram a implementação, não vou perder tanto tempo com o algoritmo, estudem ele lá, vejam essa aula é boa. Vamos agora pro último slide, que a fome tá fazendo eu ir mais rápido, né? 50 minutos, eu achei que ia ser rápido, tô lascado. Escalonamento muito CPU. Uma coisa importante do escalonamento muito CPU é pensar, entender as razões
que são importantes na tomada de decisão no escalonamento multi-CPU, tá? Será que eu consigo subir isso no YouTube? Porra. Ah, desculpa, gente. Hum, entender quais são as coisas que são importantes. Uma das coisas mais importantes no escalonamento multi-CPU é a organização do computador, né? Hoje em dia, processadores têm múltiplos níveis de cache, cache L1, L2, L3, e tem caches que são específicas de determinadas CPUs e tem caches que são globais. O fato de ter caches específicas de cada CPU significa que se um processo rodou numa CPU, é mais interessante que ele rode de novo na mesma CPU. Por quê? Porque aumenta a chance de já ter memória que esse cara está usando na cache daquela CPU em específico. Ou seja, aumenta a chance de um cache hit, que é acertar a CPU, né? Bem alto nível, tá? Então, é aquela história. A gente precisa de localidade espacial, temporal. Lembrem de localidade espacial, temporal, principalmente no próximo assunto, tá? Pronto. É uma dor de cabeça, né? Então, na prática, a gente vai ter duas estratégias para escalonamento com múltiplas CPUs. E não tem uma que é melhor que a outra necessariamente, porque cada sistema operacional faz uma. A gente tem fila única para múltiplas CPUs, ou seja, eu tenho um único escalonador desses que a gente já viu, que vai escalonar para todas as CPUs. Né? Então eu uso o mesmo. A CPU está livre, eu rodo o algoritmo aqui e decido para quem vai. Isso tem problemas. Tá? Tem a vantagem. A primeira tem vantagem. Vamos falar a vantagem. A primeira vantagem é que é simples de implementar. Tu já usa do jeito que tá e bota lá. Né? Você não tem que adaptar nada num primeiro momento. Qual é o problema disso? O problema de escalabilidade. Quanto mais CPUs eu tiver, mais concorrência pelo escalonador eu tenho. Por quê? Porque se duas CPUs estão livres, eu não posso chamar prox duas vezes. Eu tenho que chamar prox, uma chama, e só quando terminar esse a outra chama. Com duas é ok. E se eu tenho 120 CPUs? A chance de ter várias esperando um único algoritmo vai aumentando. Quanto mais CPUs eu tiver, mais tempo vai ser perdido com isso aí. Além disso, tem um problema de afinidade de cache que eu falei. Simplesmente chamar o próximo e não prestar atenção em qual CPU o cara tava, acaba sendo ruim. Tá? Então aqui tem um exemplo. Vejam esse vídeo também, que esse vídeo é pica. Né? Aquela história. Tu consegue adicionar, pegar o algoritmo e fazer umas gambiarras. Falar, olha, de cada processo tem uma CPU que ele tem preferência e tal. Dá pra... Tudo tem gambiarra nessa vida, né? Falar agora do MQMS, ou seja, no MQMS, diferente do SQMS, eu tenho uma fila para cada CPU. Né? Então, na prática, eu tenho múltiplos escalonadores paralelos. Quando o processo chega, ele cai na fila de alguma CPU aí. Né? Vai ter uma heurística para definir para qual CPU ele vai. Isso aqui é bom por questão de afinidade, né? O processo volta para o mesmo escalonador, tenta ir para a mesma CPU, tudo em paralelo, bonito. Mas isso gera outros problemas, porque isso acaba complicando mais o algoritmo. Agora tem uma heurística para definir para qual CPU um processo vai. Pode acontecer também esse caso aqui, ó, que eu tenho uma CPU com um processo e outra com dois. Esse cara aqui, o A, vai rodar o dobro de vezes que B e D. E às vezes eu não queria isso. Ele só deu sorte de pegar uma CPU mais vazia. Eu estou desperdiçando tempo, eu estou sendo injusto. Isso não é legal, evitem ser injustos. Tá? Então, na prática, eu vou ter que encher esse negócio de gambiarra para tentar resolver esse tipo de problema. Né? Olha esse outro caso. Eu tenho uma CPU com dois processos e outra livre. Então,
Como é que eu resolvo isso? Eu organizando, tem que ter um orquestrador de escalonadores. Eu tenho que ter um cara que, de alguma forma, pode ser ou os escalonadores, um fica olhando para o outro, para ver, ei, como é que tá a situação aí? Ou então tem um processo global que cuida tipo, cara, tu tá muito cheio aí, fulano tá vazio, dá aí uns processos para ele. Aí ele pega e tem que ter outra heurística para definir quais processos saem. Ou seja, a gente tá abrindo uma caixa de Pandora aqui de problemas, né? Um monte de problema novo que a gente não tinha visto, agora tem. Por quê? Porque a gente resolveu fazer um negócio mais sofisticado. Às vezes o mais simples é mais simples, né? Então, na prática, o SQMS é mais simples, já usa a implementação que tem. Você tem que fazer alguma coisa nele para garantir a afinidade de cache, ou seja, para garantir que os processos tendam a ir para a mesma CPU. MLFQ. É isso, né? Tem um F? Eu não sei. MQMS, nossa, completamente aleatório. MQMS. É legal, paralelo, não tem Starvation, não tem o negócio de ter vários processadores esperando pelo mesmo escalonador, mas eu vou precisar de mecanismos de balanceamento de carga entre esses múltiplos escalonadores, e isso não é simples de fazer. Beleza? É, eu não. Olha só, isso daqui é importante você entender esses conceitos, porque isso aqui é, tem zero consenso na comunidade de sistemas operacionais, tá? Então é importante você entender por que que é assim, beleza? Pessoal, acabou aqui a revisão. Vejam esse vídeo, vejam as partes que eu passei que você está mais confuso, reassista o meu vídeo original lá. Se prepare, a prova vai ser, em maior parte, uma prova. Qual é a palavra que eu procuro? Uma prova mais teórica, né? Tem bastante teoria nesse assunto. Eu quero que vocês me mostrem que vocês estão entendendo. Lembrem que esses assuntos são muito importantes para você ser uma pessoa melhor, né? Para você ser um programador melhor, ser um profissional melhor, ser um ser humano melhor, né? Entendam como o computador funciona. Isso vai ajudar vocês. Só muito obrigado. Até segunda-feira. Por que eu fico datando os vídeos, cara? Né? Eu poderia usar isso para sempre, mas eu fico falando de segunda e não sei o que, não sei o que.